Senhor presidente, volto a ocupar a tribuna para fazer referência ainda à educação, e vou falar também sobre a Casa de Niná, sobre as crianças com microcefalia. Mas eu quero me pautar no pronunciamento do deputado Otelino, presidente Otelino, com todo respeito ao presidente Otelino, que tão bem conduz esta casa, na ausência do nosso presidente Humberto Coutinho, e quando em exercício preside tão bem essa casa de forma serena, de forma responsável. Mas acompanhando atentamente o pronunciamento do deputado Otelino, eu preciso fazer 3 observações. A primeira delas é com relação ao passado. Eu não faço parte do passado, faço parte do presente. Estou no primeiro mandato como deputado estadual, 2 anos e 6 meses como deputado estadual, e eu não faço parte do passado, e nem tenho saudade do passado, e nem legislei no passado, e muito menos fiz parte da legislatura no passado. Faço parte do presente, e estou de olho no presente e de olho no futuro. Estou centrado no presente e com olhar no futuro. E não são questões pontuais. Quando fizemos a primeira denúncia de que o governo Flávio Dino, logo após verificar que ele estava delatado na Lava Jato, a maior operação de investigação de corrupção no país, causou-me estranheza. O nome do governador está sendo citado na Lava Jato. Causou-me estranheza. Com toda certeza, causou estranheza para toda a população. Causou-me estranheza. Eu quero me reportar ao ano de 2014, quando eu percorri o estado do Maranhão, percorri mais de 20 cidades, mais de 20 mil quilômetros. Qual a possibilidade da candidatura ao governo do estado da deputada Elisiane Gama? Quando o PPS resolveu apoiar a candidatura do governador Flávio Dino, eram 16 votos. O único voto contrário foi o meu. Foram 15 votos a favor e somente um contrário. Mas porque naquele momento eu acreditava que a candidatura de Elisiane Gama era importante para o PPS, para o crescimento do partido, para o fortalecimento do partido. E naquele dia também nos reuniram numa sala, e com a presença do governador Flávio Dino, para que pudesse aparar alguma aresta que existia, e não existia aresta nenhuma, nenhum problema. E eu não conhecia o governador Flávio Dino até aquele momento. Foi o primeiro contato que eu tive com o governador, pessoalmente, então candidato ao governo do estado do Maranhão. Fiz campanha para Eduardo Campos, presidente, Marina, senador Roberto Rocha, deputada federal Elisiane Gama, governo do estado Flávio Dino. Mas eu compreendia que subir ao palanque, naquele momento, talvez não tivesse me conduzido a esta casa. E eu precisava fazer as minhas ações, desenvolver as minhas ações. E assim o fiz, percorrendo o interior do estado, fazendo as minhas ações, e sempre apresentava no meu panfleto, no meu santinho, no meu folder, os meus candidatos. E não só votei, como pedi voto para o governador Flávio Dino. Eu tenho certeza absoluta que em momento algum o governador Flávio Dino pediu algum voto para mim. Mas eu pedi voto para o governador Flávio Dino. E passei 2 anos na base do governador Flávio Dino. De forma coerente, de forma responsável. E hoje estou no bloco independente. Continuo votando os projetos de interesse do governo do estado, apresentados pelo governador do estado, Flávio Dino. Mas em alguns momentos eu não posso trair a minha consciência, a minha coerência e quem me trouxe até aqui. Deputado, quando puder, me conceda uma parte. Cito, por exemplo, a votação do ICMS, do aumento de impostos. Fui contra o aumento de impostos. Como travamos uma luta na semana passada, e na quinta-feira tem uma outra audiência com a ANEEL, contra o aumento da energia elétrica. Então eu tenho centrado o meu mandato com responsabilidade, com seriedade. Iniciamos a coleta da assinatura de uma CPI para averiguar, para investigar. O estado do Maranhão é o estado que mais desvia recursos públicos da saúde. Nós temos 4 assinaturas até agora, 3, e com o anúncio do deputado Birutberé que também vai assinar.
E tão logo nós começamos a assinatura, veio depois uma outra CPI nesta casa, já tem 11 assinaturas, que é a CPI do esporte. Importante também, sabemos disso. Mas vejam que centramos as nossas ações na seriedade, na responsabilidade e em defesa do Estado do Maranhão. E quando falamos de escola, me chamou a atenção que logo depois, em março, quando o governador Flávio Dino teve ciência que ele estava delatado no Lava Jato, aumentou a quantidade de propagandas. Vários outdoors, basdós na traseira de ônibus, aumentou a propaganda em rádio e TV, difusora, Mirante, e fazia referência a 300 novas escolas, e causou-me estranheza. Não se constrói 300 escolas da noite para o dia. E falava-se também de 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. E fizemos o requerimento, solicitamos as informações, o requerimento não foi aprovado, invocamos a transparência, infelizmente não foi aprovado, mas o secretário mandou uma documentação para esta casa, relacionando 464 escolas que estavam tendo essas reformas, e mais outras 114, que estava a cargo da Sinfra. E nós constatamos, por exemplo, deputado Otelino, que ao realizarmos uma audiência pública na cidade de Açailândia, nós nos deparamos com uma situação totalmente atípica. Uma reunião, uma audiência pública para tratar dos postos de emprego na cidade de Açailândia, e professores e alunos ocuparam a Câmara Municipal, protestando sobre uma escola que estava com um ano fazendo reforma. Um ano em reforma. Nós fomos visitar a escola e constatamos. E até hoje a escola não foi entregue ainda. E verificamos no documento enviado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Educação, que a escola havia sofrido intervenção. Ou seja, nós temos duas relações, uma relação com 114 e uma relação com 464. E muitas dessas escolas são coincidentes. Muitas escolas estão na mesma relação. Então, nunca que vai dar 574 escolas. Recebemos uma denúncia de uma escola no Maiobão. Fomos lá verificar a denúncia, averiguar a denúncia, em loco. Chegamos lá, passamos quase 2 horas na escola. A escola não tem as mínimas condições. Os alunos, quase todos fora de sala de aula. Salas de aulas quentes, sala de aula sem iluminação elétrica, sala de aula sem interruptores, sem as mínimas condições de funcionamento. E alguns professores dando aula ao relento. E eu fiz esse questionamento. É essa a escola digna do vereador Flávio Dino? Porque dizer que construiu uma escola, reformou uma escola que era uma escola de taipo, saiba o governador Flávio Dino, saiba esta casa, que nós estamos iniciando uma pesquisa, uma investigação de todas as escolas no Estado do Maranhão. Não só nas 1.208 escolas do governo do Estado, mas todas as escolas que necessitam de reparo, de apoio do governo. Não uma escola de taipo em um município, para se fazer propaganda, mas todas as escolas de taipo dos 217 municípios. Não vai se erradicar as escolas de taipo construindo uma escola em um município. Uma escola em um município. A necessidade, já que a escola é digna, e é um projeto louvável, interessante, importantíssimo, mas a necessidade de se fazer em todas. Quantas escolas funcionam em barracão, em Barreirinhas, por exemplo? Quantas escolas funcionam em casas de taipo? Então, não é construir uma escola e fazer propaganda que são 300 escolas reformadas ou construídas. Até porque também apresentamos um projeto de lei que toda e qualquer propaganda do Estado, do município, fosse feita após obra concluída. Porque o que está acontecendo com o governo do Estado, e eu volto a repetir, logo depois que soube que estava no Lava Jato, delatado no Lava Jato, não estou dizendo que é réu, não estou dizendo que foi indiciado, que foi delatado, teve o seu nome incluído
nas delações da Lava Jato. Então, faço com responsabilidade. De 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. E não são. Estamos concluindo nosso levantamento, como já falei, de forma minuciosa, de forma detalhada, para que possamos mostrar os números, confrontar os números. Porque nós temos aí uma outra irregularidade. Um governo que aumentou a verba da comunicação para fazer uma propaganda que não existe. Uma propaganda enganosa. É muito mais responsável, sensato, dizer a quantidade de escolas que foram reformadas, construídas. Se foram 10 escolas construídas, coloca o outdoor, 10 escolas construídas. Quantas escolas reformadas? 114 escolas reformadas ou reconstruídas. Mas não o número de 300 escolas construídas. Não o número de 574 escolas construídas. Porque está cometendo um crime de responsabilidade, um crime de improbidade administrativa, um crime porque está gastando dinheiro público com uma propaganda que não existe. Então, é muito melhor retratar a realidade, colocar a realidade, para que a população tome conhecimento. Só para concluir, senhor... Se puder, ainda me conceda a parte. Só para poder concluir. Eu estava fazendo uma busca nas minhas ações, e o primeiro deputado e único deputado, a trazer a temática da microcefalia para esta casa foi o deputado Wellington. Em dezembro de 2015, assustado com a grande quantidade de casos de microcefalia pelo Brasil e o estado do Maranhão, eu trouxe essa dura realidade, inclusive com o exemplo de uma moça que tem 8 filhos, de uma jovem que tem 8 filhos na cidade de Santa Helena, que tem uma filha com deficiência e a última nasceu com microcefalia. E perambulando, saindo de Santa Helena para São Luís, para fazer um tratamento no Hospital Sara, morando de favor em um quartinho alugado lá na Camboa, e eu trouxe essa denúncia. E não só essa denúncia, como foi o primeiro e único deputado a falar de microcefalia. Deputado Wellington solicita providências para casos de microcefalia no estado do Maranhão. Em 2015, em 2016. Então, o deputado Wellington tem pautado o seu mandato com coerência política e com olhar voltado para a população. Deputado Otelino, concedo a parte com a benevolência do presidente Ricardo Rios. Serei bem breve, deputado Wellington. Agradeço a gentileza da parte. Quando eu fiz referência ao passado, óbvio que Vossa Excelência não está incluído. Vossa Excelência está no primeiro mandato e tem todo o direito, e inclusive o dever de fiscalizar, de ir à tribuna, defender os seus posicionamentos. Eu fiz referência ao passado, dentre outras razões, porque nós somos fruto do passado. Vossa Excelência é hoje deputado, graças ao que construiu na sua vida, na sua trajetória. Graças ao seu passado, Vossa Excelência no presente é deputado estadual pelo Maranhão, assim como nós todos aqui. E o quadro do Maranhão, hoje, com essas escolas de taipa, com essas escolas, com a falta ainda de escolas em diversos municípios, ele é fruto também do passado. É fruto de décadas de abandono, de falta de políticas públicas voltadas para a educação. Então, a minha crítica foi nesse sentido. É claro que Vossa Excelência não faz parte deste passado sombrio, mas deveria fazer parte, como fez na eleição e como fez, de certa forma, nos primeiros 2 anos. Vossa Excelência, e aí apenas me atrevo a sugerir, que Vossa Excelência não saia do caminho do bem para ir por um caminho tortuoso, que Vossa Excelência continue sendo solidário com esse momento importante que o Maranhão está vivendo. Até porque, como Vossa Excelência não ajudou, não participou, nem foi cúmplice desses momentos tristes de ontem, Vossa Excelência não tem por que agora se juntar com isso. Mais vale permanecer, não na base do governo, se Vossa Excelência assim não quiser dizer, mas permanecer
a favor dos bons projetos pelo Maranhão, como esse, Casa Ninar, que Vossa Excelência acabou de citar, que já trouxe o tema à tribuna. Muito obrigado por me conceder a parte. Deputado Atelino, muito obrigado pela parte. Absolvo todo o vosso pronunciamento e peço também que seja incluído, mas faço também uma referência com relação ao caminho do bem e ao caminho tortuoso. E eu tenho tido um olhar atento com relação às minhas ações na Assembleia Legislativa e Vossa Excelência pode ter certeza, e também acompanha com certeza o trabalho do deputado Hélio desta casa, e eu tenho pautado a minha vida parlamentar na seriedade, na responsabilidade, sem contaminação, sem vícios e com olhar voltado para a população do Estado do Maranhão. E só para concluir, eu quero dizer para a população do Estado do Maranhão que o deputado Hélio não faz ou não tem a junção com a oposição desta casa, propriamente dito. Faz um trabalho de independência. Em muitos momentos fazemos oposição, mas oposição das ações, e não oposição só por fazer. Respeito, inclusive, a oposição. O deputado André Moreira fez, inclusive, um pronunciamento até às vezes, achando ou confundindo que eu havia me expressado errado. Peço até desculpa ao deputado Andréia, não estando presente, mas eu faço essa referência. Mas eu respeito a oposição. Da deputada André, deputado Souza Neto, deputado Edilásio. Peço para Vossa Excelência finalizar, por favor. Foi respeito à oposição. Mas temos trilhado um caminho nesta casa com independência e com olhar voltado para a fiscalização e em defesa da população do Estado do Maranhão. Então, era o que tinha para o momento. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção.